Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Então, sem enrolação, vamos logo para as últimas notícias. A 7ª Câmara de Direito Público negou a antecipação de tutela de uma empresa de fretamento que trabalha com o aplicativo de ônibus Buser, que quer impedir a ASTEP, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, fiscalize e obstrua sua operação pelo fato de estar trabalhando com este tipo de serviço. A decisão, assinada pelo desembargador relator Eduardo Giovan, é de 23 de novembro de 2022 e foi publicada nesta sexta-feira, dia 25. Assim, os trabalhos da ASTEP continuam liberados. A empresa JP Grandino tentou na justiça travar as fiscalizações da ASTEP, mas teve o pedido negado pela 13ª Vara da Fazenda Pública da capital paulista em primeira instância. A companhia então recorreu e pediu antecipação de tutela, porque dizia que a demora na decisão traz prejuízo às suas atividades. Todavia, o relator não viu verossimilhança nas alegações da empresa e entendeu que a fiscalização da ASTEP não se dá por causa do aplicativo em si, mas do impedimento do modelo de transporte de acordo com decretos estaduais, e que as fiscalizações sobre circuito aberto podem ser feitas, mas dos mesmos moldes que são realizadas sobre o fretamento tradicional. Em análise sumária, entendo que, no caso específico, o foco da fiscalização não é o aplicativo, tampouco a fórmula tecnológica com a qual os passageiros compram o bilhete de viagem, mas sim transporte coletivo irregular, a ensejar sua atuação nos termos dos decretos estaduais 29.912 e 29.913, ambos de 1989, e da previsão do artigo único do decreto 61.635 de 2015, conforme fundamento pela magistrada do primeiro grau nos autos da ação civil. Não houve a exclusão de toda e qualquer atividade fiscalizatória, mas apenas o condicionamento de que a fiscalização administrativa deveria observar as mesmas regras aplicáveis ao fretamento tradicional. Desta forma, ao menos nesta fase inicial, entendo que deve-se estabelecer o contraditório para melhor analisar a questão, pois o exame isolado das provas acostadas pela agravante não é suficiente a ensejar juízo de convencimento e levar à concessão da antecipação da tutela recursal. Considerando tais elementos, indefiro a concessão da antecipação da tutela recursal, pois não verifico verossimilhança nas alegações da agravante, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O processo continua, não houve ainda julgamento final, mas permanecem autorizadas as fiscalizações e até mesmo obstruções às viagens da JP Grandino, obviamente, se a ASTEP achar irregularidades. A Marco Polo informou nesta quinta-feira que no último trimestre foram exportados 1.321 ônibus da marca, praticamente o dobro do mesmo período do ano passado. Somente o Chile deve totalizar 944 carrocerias até o fim do ano. Já a receita líquida consolidada das exportações da Marco Polo no terceiro trimestre de 2022 foi de 389,4 milhões de reais, representando 25,7% da receita registrada pela companhia em relação a semelhante período. Em nota, o diretor de Negócios Internacionais e Operações Comerciais, Mercado Externo da Marco Polo, André Armaganijin, atribuiu o crescimento das exportações à retomada das viagens rodoviárias em diversos países. Ele disse: o turismo rodoviário está retomando globalmente e as operadoras estão renovando ou ampliando as suas frotas de olho na temporada de férias de fim de ano. No mercado latino-americano, mesmo com as adversidades econômicas, seguimos fechando negócios e iniciaremos nas próximas semanas a entrega de 28 ônibus Marco Polo G8 para empresas chilenas. Armaganijin também citou o México como um mercado importante para Marco Polo, que está alterando a característica de vendas no país, substituindo gradualmente os altos volumes do modelo urbano por produtos rodoviários. A Marco Polo vai exportar 30
ônibus Paradiso G8 1800DD para a empresa Transpaís, do México. As carrocerias serão enviadas em PKD e a montagem final ocorrerá na fábrica da Marco Polo México em Monterrey, província de Nuevo León. A entrega está prevista para o período de dezembro deste ano e o primeiro bimestre de 2023. O mercado mexicano é um dos mais exigentes do continente americano e extremamente competitivo. Esse fornecimento demonstra a excelente aceitação que os novos modelos da geração 8 conquistaram em diferentes países de toda a América Latina, destaca André Amarganijan, Direito de Negócios Internacionais de Operações Comerciais de Mercado Externo da Marco Polo. Os 30 ônibus rodoviários Paradiso G8DD da Transpaís contam com chassi Mercedes-Benz OC500RF 2543 e tem 14 metros de comprimento, com 64 poltronas semileito porta-copos. Os veículos são equipados com sistema de ar-condicionado, com calefação, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro e preparação para equipamento de inteligência artificial, com 3 câmeras que fazem a identificação facial e controle de entrada e saída dos passageiros, além de acompanhar a condução do motorista, com a emissão de alertas em caso de sonolência ou perda de atenção. A Transpaís, com sede na cidade de Victoria, capital do estado de Tamaulipas, é um dos principais operadores do México, com mais de 91 anos de atividade em linhas rodoviárias no país. E também para os Estados Unidos, a empresa é cliente Marco Polo há mais de 15 anos. Aqui no Rio, a cidade deve reservar no orçamento de 2023 2,6 bilhões de reais para a área de transportes. Deste total, 1,5 bilhão serão para o sistema BRT. Já desses 1,5 bilhão de reais, um total aproximado de 1,4 bilhão serão empenhados para pagar os 561 ônibus articulados comprados pela Mob Rio, empresa da prefeitura que opera o sistema dos corredores. Parte desta verba não virá necessariamente de arrecadação de impostos de maneira direta, mas por financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Além disso, ainda dentro do total de 1,5 bilhão de reais, 45,7 milhões de reais irão para a reforma e construção de garagens adaptadas aos ônibus em Deodoro, Paciência e Cascadura. Representantes da Secretaria Municipal de Transportes e da Companhia de Engenharia do Tráfego do Rio de Janeiro estiveram nesta quarta-feira, dia 23, na audiência pública de discussão do projeto da Lei número 1513/2022 e detalharam as estimativas orçamentárias para a área de mobilidade. A Secretaria Municipal de Transportes, Maína Celidônio, disse também que a estimativa é de que os subsídios ao sistema de ônibus cheguem a 907 milhões de reais em 2023. Foi feito um acordo judicial em junho e a gente estima, preliminarmente, um valor de 900 milhões de reais baseado no reajuste do diesel e dos insumos, disse a secretária. Para se ter uma ideia, em relação à capital paulista, onde a prefeitura não irá comprar ônibus no dia 16 de novembro, o diretor de administração de infraestrutura da SP Trans, Anderson Cleiton Maia, em audiência pública sobre o orçamento na Câmara Municipal de São Paulo, apresentou uma estimativa de que serão necessários 7,4 bilhões de reais em subsídios em 2023 para o sistema de ônibus, que deve custar 12 bilhões de reais para ser operado. A Scania, referência mundial em transporte e logística sustentável, participa da 29ª Congresso e Mostra Internacionais de Tecnologia da Mobilidade SAE Brasil, de hoje até domingo, dia 27, no pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Após 3 anos da última edição realizada, quando a empresa presidiu o congresso e desempenhou a função de host em conjunto à SAE Brasil, a Scania retorna à Mostra Tecnologia com atividades institucionais e educativas em um espaço exclusivo. A agenda da SAE Brasil é voltada ao conhecimento e à ciência, dedicada ao debate e à promoção de conteúdo sobre mobilidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade. E esta é uma pauta que compartilhamos e que reforça nossa jornada
de propósito, conta Patrícia Acioli, responsável por comunicação corporativa da Scania Latino-Americana. Em um stand em 100 metros quadrados montado no evento, a Scania conta com ilhas de conteúdos temáticos e promoverá atividades inspiradas em sustentabilidade e mobilidade do presente e do futuro, em sinergia com a proposta do Congresso e da Mostra Tecnologia, regida pelos pilares Mãe Terra, Caminho Futuro, projetos estruturados. Queremos levar aos diferentes públicos do evento o que a Scania tem feito nesse sentido, que é investir em pessoas, em conhecimento, em desenvolvimento, destaca Patrícia. Com foco em uma visão do ecossistema de transporte e logística descarbonizado, seus desafios e oportunidades, os visitantes poderão ver e interagir com os temas de sustentabilidade, economia circular e inovação. Entre os destaques do stand está o funcionamento interno do novo motor Scania Super. Um exemplar ficará em exibição durante os 4 dias de evento para que todos possam conhecer o funcionamento interno da nova plataforma, que é o estado da arte em termos de eficiência energética em motores ciclo diesel para veículos comerciais. O público também poderá conhecer, por meio do metaverso, o sistema de produção da Scania, além de iniciativas de responsabilidade nos negócios. A fabricante sueca dos veículos pesados promoverá ainda uma atividade com universidades destinada aos estudantes que aceitaram o desafio de desenvolver um case sobre como a cadeia de suprimentos pode contribuir para um setor de mobilidade mais sustentável. Além de chegar à comunidade de engenharia, o objetivo da Scania é ampliar o leque de oportunidades para profissionais de diversas áreas do conhecimento, e a mobilidade sustentável é um terreno fértil para economistas, profissionais do TI, da saúde e outras áreas da atuação, explica Acioli. A proposta é promover um desafio de atração junto a algumas áreas estratégicas da Scania e mostrar aos participantes as oportunidades da empresa desse mercado. No último dia do Congresso SAE Brasil, no domingo dia 27, às 10 horas e 30 minutos da manhã, haverá a fase final regional do Inovaton Scania 2022. Maratona acadêmica realizada pela Scania simultaneamente no Brasil, Suécia e Holanda. Na ocasião, os 25 finalistas brasileiros farão a apresentação dos respectivos projetos elaborados a um júri especial no estande da Scania. Após a avaliação, o projeto vencedor será anunciado. Empresários do turismo fazem protesto na manhã desta quarta-feira, dia 23, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A categoria pede mudanças na legislação que exige que ônibus fretados circulem com o mesmo grupo de passageiros na ida e volta de viagens. Os empresários chamam a atenção para supostas apreensões ilegais de ônibus pela ANTT. Segundo os relatos, desde outubro, mais de 60 veículos ligados a uma empresa de fretamento já foram tirados de circulação. O G1 entrou em contato com a ANTT, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. De acordo com a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, a agência está descumprindo uma decisão do TRF3, que impede as apreensões ilegais. As apreensões teriam afetado cerca de 2.000 passageiros, de acordo com os empresários. O setor de fretamento interestadual conta com mais de 6.000 empresas, 35.000 veículos cadastrados e gera mais de 200.000 postos de trabalho todos os anos. É necessário buscar a competitividade já existente em outros países, afirma Marcelo Nunes, presidente da Abrafec. Nesta quarta-feira, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara de Deputados analisa um projeto de decreto legislativo que analisa a liberdade no transporte rodoviário e revoga o circuito fechado. A modalidade faz com que empresas de fretamento tenham que transportar na ida e na volta o mesmo grupo de passageiros. Caso a viagem não se enquadre na regra, a rota é definida como clandestina. A matéria que está à transmitação
na casa busca anular dispositivos do Decreto 2521 de 1998, que regulamenta a exploração de serviços de transporte rodoviário interestadual. Agora, falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus urbano que faz a linha intermunicipal entre Alhandra e João Pessoa ficou totalmente destruído na manhã desta quarta-feira, dia 23, quando trafegava pela Avenida Cruz das Armas, em João Pessoa, na Paraíba. Agentes do Corpo de Bombeiros da Paraíba atenderam a ocorrência e informaram que não houve feridos e que o condutor do coletivo informou que o volante do ônibus travou minutos antes do fogo se alastrar e consumir o veículo. A corporação informa ainda que a equipe foi acionada por volta das 7 horas da manhã e que o trânsito na região ficou lento no sentido bairro-centro. A Prefeitura de João Pessoa informa que o ônibus foi removido, mas ficou soltando óleo pela pista. Agentes de mobilidade estão colocando pó de serra garantindo a segurança viária. Vários trechos ao longo da Avenida Cruz das Armas estão sendo monitorados pelos agentes da CEMOB. Um ônibus rodoviário da empresa Gontijo, modelo Paradiso G7200 Scania, acabou se envolvendo em uma colisão contra uma carreta na manhã desta quinta-feira, dia 24, na altura do quilômetro 39 na BR-262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão teria ocorrido por volta das 6 horas e 40 minutos da manhã, na região conhecida como Marechal Floriano, no município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, onde 2 pessoas ficaram feridas. Agentes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e do SAMU atenderam a ocorrência. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Até às 9 horas da manhã, o trecho do local do acidente seguia no esquema de pare e siga, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um guincho estava a caminho para remover os veículos batidos. As causas do acidente seguem sendo investigadas. Chovia no momento da colisão. No Ceará, um ônibus urbano que opera linhas municipais em Fortaleza matou um pedestre na manhã desta última quarta-feira, dia 23, no terminal que fica localizado na Praça do Sagrado Corações de Jesus, no centro de Fortaleza. De acordo com a TV Cidade Fortaleza, o homem que não teve a sua identidade revelada seria uma pessoa em situação de rua. O condutor do ônibus acionou o SAMU e esteve no local, se apresentando posteriormente no 34º Distrito Policial, onde o caso segue em investigação. Então, essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado, uma boa noite para todos e até a próxima.